Ele aguentou muito. Qualquer outra pessoa, no lugar do doutor Gilberto, qualquer outra pessoa que não o doutor Pessoa, teria saído antes. Sem dúvida. Porque você não tem o respaldo do prefeito, você tem pressão da primeira-dama, a primeira-dama atuando como fogo de monturo, né? Começa ali por baixo ali, você não vê, daqui a pouco, ó, fogo sobe, e aí pronto. Então, ninguém suportaria. O doutor Gilberto foi lá, aguentou. É um médico competente, renomado, na iniciativa privada. Agora, eu disse, tá, isso aqui agora. A primeira-dama não está tão interessada na Fundação Municipal de Saúde, queria saber qual é o interesse real da primeira-dama na Fundação Municipal de Saúde. Fica com ela agora a responsabilidade de revitalizar a Fundação Municipal de Saúde. Um desafio. Vamos lá. Falando de PEC... Finalmente, tá, se essa PEC for aprovada, finalmente, seu Tássio Cruz. Foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Deve ir, Douglas, daqui a pouquinho, por volta de 2 horas, abre-se a sessão do Senado e essa PEC deve ser colocada em pauta e deve ser aprovada já no Senado, com algumas diferenças do projeto inicial, almejado pelo governo. Ela já foi alterada no Senado inicialmente e o governador Wellington Dias, Douglas, ao final de ontem, divulgou um vídeo analisando a aprovação da PEC e destacando os principais pontos. Na volta, a gente explica, Douglas, a mobilização dos bolsonaristas na Câmara para tentar barrar a votação da PEC. Vamos ouvir o que disse o senador eleito Wellington Dias. Considero uma vitória do povo brasileiro a aprovação aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Por acordo, quase por unanimidade, ao invés daqueles 175 bilhões, 145 bilhões. E agora? Agora, certamente aprovado no Senado e na Câmara, teremos o desafio de adequar no orçamento, ou seja, provavelmente retirando de investimentos de outras áreas. Mas, de qualquer maneira, os pobres do orçamento, com recurso para o social, a garantia de recursos para os serviços públicos e também para mais investimento do que estava previsto. Eu espero que a gente tenha a acolhida também, tanto no Senado como na Câmara, no plenário e também, em seguida, a adequação ao orçamento geral para 2023. É o necessário que o novo governo, futuro governo, aliás, considera importante para começar a governar, ou seja, cumprir basicamente algumas promessas de campanha, como essa questão da segurança alimentar e outros pontos que são considerados, pode tirar o GC, que são considerados fundamentais pelo presidente eleito. Douglas. Agora, Tássio, sim, o desafio não são só esses não, viu? Você tem, por exemplo, o presidente eleito que já tem na cabeça todos os ministros, mas o Ministério não foi anunciado ainda. Hoje são 7 já. Não é? E aí, você sabe que tem vários outros desafios a serem vencidos. E eu bato nessa questão aqui, Tássio, sempre. 2002 foi uma conjuntura, a reeleição de Lula foi outra conjuntura. Esta conjuntura é 10, 20, 30, 100 vezes mais complicadas do que as passagens anteriores do presidente. Sem dúvida. O momento é completamente diferente, Douglas. 2 pontos interessantes. O primeiro deles, o governo sofreu 2 pequenas derrotas, mas derrotas aceitáveis. Perdeu 30 bilhões do 175 que almejava e perdeu 2 anos, né? Almejava 4, foi só apenas 2 anos de extrapolação do teto, ou seja, então 2023, 2024, o governo terá esse fôlego de 145 bilhões de reais para pagar Auxílio Brasil ou Bolsa Família de R$600, mais 150 por criança abaixo de 6 anos, então ganha um fôlego o governo. Agora, Douglas, essa PEC vai para a Câmara e aí começa outro desafio para a base governista que tem Arthur Lira lá como um dos principais articuladores, Douglas, mas a base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro já trabalha para tentar mudar ainda mais essa PEC, para reduzir para 1 ano apenas de extrapolação do teto e tentar reduzir de 145 bilhões para 125, que diminuiria a margem do presidente eleito Lula para o próximo ano. Porém, na Câmara, a gente sabe que a articulação de Arthur Lira junto à base governista dá uma segurança maior
para que essa PEC não seja alterada. E o outro desafio, se ela for alterada na PEC, Douglas, ela volta para o Senado, precisa ser novamente analisada para o Senado para voltar para a Câmara novamente, o que inviabilizaria. Então o governo corre lá na Câmara para aprovar do jeito que saiu do Senado, para não ter dificuldade. E já é, Douglas, podemos dizer assim, que a primeira vitória, o primeiro passo de Wellington Dias como articulador de Lula no Senado, porque conseguiu passar na CCJ, deve ser aprovado no plenário do Senado hoje, ou seja, já vai dando mostras, claro, com o trabalho também de Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, e já vai dando mostras aí dessa articulação de Lula no Senado. Um outro ponto interessante, Douglas, você falava dos desafios. Hoje o jornal Estadão, um dos maiores veículos do Brasil, trouxe uma entrevista com Rafael Fonteles. Rafael, Douglas, defendeu nessa entrevista maior autonomia e repasse da União para os estados, correções, ou seja, uma bandeira que ele defende atualmente, mesmo com Bolsonaro assumindo o papel de chefe da União, né, de presidente da República, e agora essa disputa, essa briga passa também com Lula. Só que aí a gente imagina que deva mudar essa articulação entre estados e também União. Nós tivemos aí estados e União entrando em rota de colisão quase que o tempo todo na última gestão, principalmente durante a condução da pandemia, ICMS, que nós vamos tratar ao longo do quadro, que segue repercutindo na Assembleia. Ou seja, agora com a nova articulação, o que os estados esperam é um diálogo melhor, né, com a União, e essa PEC dá um tom de como deve ser essa relação e também a articulação no Senado, que o Wellington Dias, podemos dizer, Douglas, dá um primeiro passo, consegue vencer um round nessa disputa que vai ser árdua com esse Senado extremamente oposicionista, com muitas cadeiras aliadas a Bolsonaro. Tássio Cruz, política do dia, daqui a pouco. Douglas, vamos a Vila Nova do Piauí, quase na divisa com Pernambuco. Sabe por quê, Douglas? O 4º decreto de emergência, somente em 2022, foi feito pela Defesa Nacional. E eu conversei com o prefeito, Douglas, hoje pela manhã. A situação é crítica no município, açudes já secaram, e a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho da grave situação de Vila Nova do Piauí. Vila Nova fica na região de Picos, né? Isso, ali próximo a Picos, sentido Marcolândia, já próximo a Pernambuco. Até já, Tássio. Até já.